Atos 3, o título da mensagem de hoje é Descendo do meu eu para subir pelo poder de Deus. Quem crê que Deus tem poder para fazer você subir de nível? Mas muitas vezes, para subirmos, nós vamos ter que descer do nosso eu. Sabe, quando a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça, a gente rapidamente corre àqueles pecados que na nossa mente são, eu vou usar um termo aqui, cabulosos. Ixi, ainda bem que eu não vivo em adultério. Ainda bem que eu não vivo na prostituição. Ainda bem que eu não roubo, que eu não mato, que eu não... Um monte de não. Mas a Bíblia Sagrada, nós cremos na Bíblia? A Bíblia nos ensina outro caminho. Hoje é dia de ceia, a gente fala disso. Examine-se, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, na primeira carta, no verso 28. Examine-se o homem a si. Então, em vez de eu pensar no que eu não, eu preciso me abrir para o que eu sim. Senhor, graças a Deus, eu não vivo em adultério, mas eu julgo demais os outros. A gente às vezes repara demais o cisco no olho do irmão e não percebe que tem uma trave no nosso. E sempre aqui nós somos encorajados a olhar para dentro de nós e enxergar o que Cristo quer fazer conosco, como Cristo quer nos moldar, como Cristo quer nos aperfeiçoar. Eu estou nessa pegada, mais alguém? Eu quero ser moldado à imagem e semelhança de Deus. Eu não vim aqui competir com vocês. Quem é o mais espiritual? Quem é o mais bonito, mais saudável, mais jovem, mais velho, mais rico, mais pobre, mais organizado, mais desorganizado, mais inteligente, menos inteligente, mais, menos. Eu preciso saber, como a mensagem de domingo passado, o que Paulo escreveu a Timóteo. Se eu estou combatendo o combate que me foi dado. Porque na parábola dos talentos, cada um foi cobrado à medida do que recebeu e não à medida do outro. Enquanto você perde tempo, enquanto eu perco tempo, olhando para a medida do outro, nosso talento está enterrado. A partir do momento que a gente olha e fala, Deus, o que precisa ser mudado em mim, para eu ser ativado em tudo que o Senhor me prometeu, a gente começa a subir de nível. A gente vê isso claramente em Jesus. Jesus foi para um deserto ser tentado por quem? E quem foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O próprio Espírito de Deus. Jesus não veio a esse mundo e começou a olhar e dizer, ó a família que eu nasci, ó a família que eles nasceram. Olha o estudo que eu tive, olha o estudo que eles tiveram. Ah, eu sou muito melhor que eles, são pecadores e eu não. Eu conheço Deus como Pai, eles não. Jesus, quando foi ensinar e inspirar oração, Ele não disse, e vós orareis assim, Pai dele. E apontem para mim, porque eu sou o Filho de Deus. Nunca parou para pensar que Jesus não ensinou a gente a orar, Pai dele que estais nos céus. Mas o propósito de Jesus é unir e não dividir. Cuidado com qualquer coisa dentro de você que queira te dividir, é maligno. É maligno, por mais bonitinho que possa parecer, por maiores que sejam as justificativas, é pecado. Desde que Deus nos trouxe para cá, Deus tem batido numa tecla com a gente, de novo, hoje eu vou falar disso, por inspiração, não por esboço. A soberba precede a queda. Ninguém sai de manhã de casa pensando, hoje, no meio da tarde, no meu trabalho, eu vou ter uma queda, eu vou tropeçar. Ninguém sai para correr ou para fazer uma caminhada. Eu já dei esse exemplo aqui, repito. Vou fazer uma caminhada de 5 quilômetros, vou correr 10 quilômetros. E lá pelo quilômetro 8 eu quero cair. A queda vem por um conjunto de fatores. Um deles é a arrogância, é a soberba. É a hora que a gente acha que já sabe muito, que a gente já é bom demais, que a gente. Então que a gente, como João Batista,
ore que ele cresça e eu diminua. Senhor, se os pecados me separam de Ti, o que na minha vida está tentando me afastar do Senhor? Porque existe algum nível de tentação. Jesus foi tentado. O diabo tentou fazer Jesus ali no meio de um jejum, no final de um jejum, atira-te daqui, porque está escrito no teu livro, aos anjos dará ordem. Faz o seguinte, dobra os joelhos para mim, eu te dou esses reinos. Jesus é Senhor, Jesus é Rei dos Reis, os anjos são ministradores, são servos de Deus. Mas cuidado com as meias verdades do diabo. O diabo não chegou contando nenhuma mentira inteira para Jesus. Todas propostas do diabo para Jesus eram meias verdades. Tinha verdade ali. Cuidado para você não estar pregando para você mesmo uma meia verdade, que foi o diabo que propôs. Em parte você tem razão, em parte é aquilo mesmo. Deus não é Deus de tratar com a gente, Rogério, metade de você eu quero para mim, metade pode dar para o diabo. Deus nos quer por inteiro, porque tudo de Deus Ele nos entregou naquela cruz. Você crê nisso? Então vamos subir. Mas para subir, desce do seu eu. Permita-se ser tocado, moldado, curado, confrontado, corrigido, encorajado. Permita-se ser moldado exatamente na medida que Deus tem para você, para essa estação, para esse tempo da sua vida. É o que Deus tem falado ao meu coração. Mais alguém crê nisso? Atos 3, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Aliás, hoje eu acho que eu vou ficar só na Almeida Revista e Corrigida. O verso 1 diz assim: Pedro e João subiam como? Juntos, aonde? Ao templo. Que horas? A hora da oração, a 9ª. Presta atenção, eu já vou falar um pouquinho disso. Mas presta atenção em algo que me chamou a atenção aqui no final do versículo. Que horas eles subiam? Mas vocês são crentes mesmo, hein? Ó, igreja crente. Que hora que eles subiam? Você percebeu que vocês não falaram o horário primeiro? Vocês falaram o propósito do horário? E não está na Bíblia assim por acaso. Primeiro vem o propósito do horário, depois o horário. Presta atenção que o que Deus quer falar com a gente, nada está na Bíblia por acaso. A ênfase para o momento da oração ser mais importante que o momento do relógio, tem que tocar nosso coração. O porquê, o para quê, é mais importante do que quando. Por que vocês estão indo para orar? Que horas vocês vão? No momento da oração. E que horas é essa tal de oração? 3 da tarde, a 9ª. Mas primeiro, o destaque é, nossa motivação é oração. O nosso coração ainda é motivado a se mover para a oração? O nosso coração continua sendo motivado aos encontros de oração. É oração. Não, mas não vai ter promessa, revelação, vão dar alguma coisa. Oração. A gente vê só nesse versículo a base da mensagem inteira, a base, está aqui. Subida, unidade, poder de Deus. Pedro e João subiam juntos. Subida, unidade. Ao templo, a hora da oração, poder. Está tudo aqui. Eles não estavam indo por acaso, eles não estavam indo para ver o que ia acontecer, eles não estavam indo para ver o que os outros faziam, eles não estavam indo para julgar os outros. Eles estavam indo porque eles precisavam orar. Eles estavam indo porque eles entendiam que a oração era importante para a vida deles. Discípulos de Jesus, homens que andaram ao lado de Jesus.
Um que reclinou a cabeça no peito de Jesus, outro que ouviu de Jesus: cuida dos meus cordeirinhos. Não deixaram de ir para a oração. E a gente vê uma igreja hoje que está ocupada demais para ir para a oração. Tem gente que mal vai para o culto. E Pedro e João, assim com Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo de Jesus eu estou, menos eu julgo aos outros ou meço os outros. Mas eu entendo, eu preciso fazer a minha parte. Mas pastor, mas se não me derem valor? Eu não estou, meu nome não está lá, Bolsa de Valores. Como é que está o valor do Rogério hoje no mercado? Eu já sei o valor que eu tenho. O sangue do Filho de Deus foi derramado numa cruz por minha causa. O maior valor que podia ser pago já foi pago por mim e por você. Como alguém diria, nós zeramos a vida em relação ao valor. Nós atingimos o auge do valor. Nós chegamos lá no máximo. A nossa cotação extrapolou qualquer coisa, qualquer limite humano. A gente precisa reconhecer quem somos em Deus. Mas se eu não receber valor, se eu não receber oportunidade, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vou a cada dia descer do meu eu, como João Batista aprendeu e orou. E é interessante que João Batista foi destacado por Jesus, e eu falo isso com certa frequência. João Batista foi apontado por Jesus como aquele, nascido de mulher, era o maior de todos. Só que aí Jesus continua dizendo, mas qualquer pequenino no reino ainda é maior que João Batista. O que é isso aí? A transformação que Deus opera em nós, através de Jesus, nos leva a um nível ainda maior. O que isso significa, pastor? Que a obra de Deus na minha e na sua vida ainda não está completa, ela está em andamento, e nós vamos permanecer até o fim, para que ela seja completa, e nós sejamos quem Ele realmente nos projetou para ser. Mas até que isso aconteça, continue descendo o seu eu. Continue descendo. O seu eu que diz, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, não dá. Ah não, pastor, no meu lugar o senhor também ia se vingar, no meu lugar o senhor também ia dar o troco, no meu lugar, mas a questão é que eu não estou no teu lugar e nem você está no meu lugar. Deus deu a tua vida para você viver e deu a minha para eu viver, e cabe a cada um de nós, basta a cada um de nós encarar os desafios que recebeu de Deus, e também encarar aqueles que a gente mesmo criou. Porque nem todo, falamos disso domingo passado e domingo retrasado, nem todo deserto, nem toda luta, nem toda guerra, nem toda batalha que entramos, foi Deus que, não sabe pastor, estou vendo que Deus está movendo a minha vida. Deus está movendo? Teve uma palavra, teve uma direção, teve uma confirmação, teve. Não pastor, é que eu senti, é que eu entendi, é que eu senti uma coisa no coração. Vai para o cardiologista. Pode ser infarto. Começa a sentir coisa no coração, sentir uma coisa aqui no meu coração. Ei, eu não me movo pelo que eu sinto, porque vou falar a verdade. Hoje de manhã eu senti bastante dificuldade para acordar para ver, porque eu cheguei em casa madrugada. Estava numa imersão e já tinha ficado sexta para sábado meio que virado, e cheguei de madrugada. Mas eu não vim ministrar pelo que eu estou sentindo. Aí é interessante, quando eu saí de casa, eu falei, Deus, como que é bom. Aquele primeiro momento você levanta, você está cansado, você está isso, está aquilo, mas você vence ele. E depois que você vence ele e se move em direção ao seu propósito, dá uma alegria tão grande. Na hora Deus falou para mim, é isso que as pessoas precisam entender. Todos os dias, eu e você temos desafios para a gente não se mover na direção do nosso propósito. E muitas vezes a gente se sabota. A gente deixa eu me permitir. Hoje eu não vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Hoje eu não vou viver minha vida. Hoje eu vou ficar à toa. Cruzar essa linha é incrível. Continua. Desce do seu eu, das suas desculpas. Não é que o meu caso. Desce do seu eu, das suas impossibilidades. Afinal de contas nós cremos em Deus. Alguém crê em Jesus aqui? A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Eu vivo para Deus. Deus matou o filho dele por mim. Então o impossível é mais uma oportunidade de testemunho na minha vida. Mas alguém está nessa? Quando um judeu, e eu preguei isso
há uns 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, com bastante ênfase. Quando um judeu vê a palavra impossível, ele olha e fala, é aqui que eu quero. Por quê? Porque eles foram ensinados, desde ainda Hebreus, antes de dividir as 2 tribos, eles foram ensinados que o Deus de seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, é o Deus do impossível. E pensando na mentalidade, na cultura, na visão de um povo que vive, luta, guerreia, morre, acerta, erra em função de Deus, porque as guerras lá, boa parte delas é em função da fé de cada um, como cada um crê. E aí a gente entraria aqui num outro assunto, mas só para vivendo em função disso, em função da sua crença, da sua fé, da sua visão divina, eles vão até o fim, eles vão até as últimas consequências. E quando eles ouvem falar que o Deus de seu patriarca Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que lida com o impossível como uma oportunidade de mostrar o poder e a glória dele, quando eles veem algo impossível, eles já dizem, Deus está aqui. Deus quer mostrar o poder dele para todos os povos, para os gentios, para todo mundo. Ele só está procurando alguém que tenha coragem. Um dia foi Davi, um dia foi Daniel, um dia foi Pedro, um dia foi João, um dia foi Tiago, hoje pode ser o dia do Rogério, o dia do... Deus está procurando alguém que diga, eis-me aqui, como Isaías um dia disse. Agora, eu não sei se o Isaías teria uma oportunidade de pregar aqui nessa igreja. Eu não sei se Paulo teria oportunidade de pregar aqui nessa igreja. Eu não sei como nós receberíamos Isaías. Bom dia, igreja. Paz, eu vim aqui para falar sobre uma promessa. Mas deixa eu falar primeiro, eu sou um homem de lábios impuros, hein? E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isso não é espiritual no meu naipe. E aí Deus diz que Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para ninguém se gloriar em si mesmo. Pastor, então o senhor está me encorajando a falar um monte de palavra feia? Não, irmão, fica tranquilo. Quem convive comigo sabe que até quando eu prendo o dedo na porta eu não solto palavrão. Mas nós não estamos numa competição de quem fala mais bonito. Nós estamos numa caminhada, numa corrida de fé, onde cada um de nós precisa se tornar melhor e mais a imagem e semelhança de Deus. Isaías talvez não seria muito bem quisto aqui. Paulo, menos ainda. O perseguidor aí, o cara era contra a gente até outro dia, agora o pastor vai dar oportunidade para ele ministrar. Escândalo que seria para a igreja. Você viu quem o pastor pôs no púlpito? Quem? Paulo. Qual Paulo? Aquele. O Saulo lá, o perseguidor. Não acredito. Eu sabia, essa igreja aí deve ter alguma coisa, o pastor está ganhando alguma coisa com isso. A gente tem muita facilidade de julgar os outros. Só que, para ver o poder de Deus agir aqui nesse texto que a gente está lendo, Pedro e João tiveram que subir para a oração. E se a Bíblia diz que eles subiam ao templo para orar, quer dizer que o nível antes de orar era mais baixo do que depois de orar. Presta atenção que o que divide você do seu crescimento, o que separa você do seu crescimento, do impossível, do sobrenatural, do milagre, é o quanto você está disposto a subir, a descer do seu eu, a reconhecer que eu e você não somos tão bons assim, não conquistamos tudo o que achávamos, não isso, não aquilo, mas que Ele tem mais para nós e nós vamos subir. A minha visão vai continuar em Deus e eu vou até o fim. Pedro e João subiam juntos, unidade, ao templo, lugar de comunhão, para o momento da oração. Eles não foram lá para falar mal da vida dos outros, como tem gente que às vezes vai para a igreja só para fuxicar. Tem gente que vai para a igreja se o outro for. Você vai? Vou. Então eu também vou. Eu fico imaginando Deus ouvindo isso. Como é que é? Estava fingindo não, mas já que você vai... irmão, quem nunca? Eu não ia hoje não, mas de tanto você falar, acho que eu vou também. Você vai mesmo? Vou. Não, se você falar que você vai, eu vou também. Eu fico imaginando Deus falando assim. É onde que vocês estão falando? É o clube? Shopping? Praia? O Espírito Santo vira e fala assim, não, estão falando da igreja. Aí Jesus fala assim, a igreja que eu edifiquei com meu sangue? Aí o pai fala,
a minha casa, chamada casa de oração. Aí o Espírito Santo fala, eu tentei convencê-los, que é muito bacana ter amigos lá dentro, que é muito bacana ter comunhão, mas que a motivação sou eu. Mas está difícil, tem uns ali que são, não é nem carnais, é carnudo mesmo, que eles não querem largar a carne deles. Eles estabeleceram a igreja deles, o culto a eles dentro da igreja do Senhor. Ei, o que nos move, o que nos faz descer do nosso eu para subir no poder de Deus, é tempo de ser desbloqueado. Deus tem novos níveis, mas a gente só vai acessar isso se a gente tiver coragem de reconhecer. Subimos demais nas nossas desculpas, subimos demais nas nossas justificativas. Eu não posso, eu não consigo, não dá, me fizeram muito mal. Volto, não me reconhecem, não me valorizam, não me dão oportunidade, não, sim. É tanto o nosso eu, as nossas razões, que a gente está assim. A gente subiu numa montanha, a montanha da comunhão com Deus é a outra. Não existe ponte entre uma montanha e a outra, presta atenção nisso. Se você está numa montanha, subiu a montanha errada, seu eu da raiva, do ódio, da vingança, da preguiça, da mentira, do engano, da soberba, de qualquer coisa, pecado, e a montanha do relacionamento com Deus é essa outra aqui, o que você precisa fazer para vir para essa? É só voar nas asas dos anjos, não é isso? O que precisa fazer? Descer da montanha que você subiu. Qual é a montanha que Deus está nos encorajando hoje a descer? Eu tenho um plano perfeito. Aí Deus fala, vai para a igreja hoje, eu vou te fazer descer bem bonito. E depois você vai subir no meu plano. Até quando você vai subir e vai ficar na montanha das suas contas, do seu jeito, na sua administração, acreditando que você é o provedor de si mesmo? Das suas emoções, das suas finanças, do seu intelecto, da sua família. Ou nós dependemos de Deus e confiamos nele, ou nós estamos tentando construir nosso próprio império. Eu não estou falando que a gente cruza os braços e deixa Deus fazer tudo, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que dá trabalho, na verdade. Descer do nosso eu, dá trabalho. Seria mais fácil, irmãos, quem já viajou, você pega aquela estrada, não vou nem falar de serra, porque a serra você não está vendo muita coisa, né? Você está vendo a montanha e tal. Mas aquelas estradas, quando eu vou para Ribeirão Preto, tem muito isso. Sobe, desce reto. Você está em linha reta, você não está aqui descendo, subindo serra. Não é movimento circular, é reto. Mas aí desce, aí você já vê a subida lá, e sobe, aí você já vê a descida lá, desce, aí você vê sobe. Quem já andou em estrada assim? Aí eu fico pensando, caramba, se não tivesse tanto sobe e desce, fosse tudo uma linha só, economizava uns 50, 80 quilômetros. Abreviava quase metade do caminho. Quem já pensou assim? Se daqui eu não precisasse descer para subir de novo, já fizesse assim, nossa Deus, dentro da cidade o pessoal faz viaduto. Está descendo a avenida, vai subir a outra, faz um viaduto aqui, pronto, continua em linha reta, desafoga o trânsito. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai desafogar o trânsito da nossa vida espiritual, Deus não vai desafogar o trânsito da nossa caminhada, da nossa trajetória. Deus vai nos fazer percorrer o caminho, porque no caminho Ele nos ensina. Tem descida que vai ser maravilhosa, mas tem descida que vai ser dolorosa, mas vai valer a pena. Desce. Daqui a pouco você sobe de novo, fala, caramba, eu estava nessa altura, agora eu estou de novo. Só que agora eu estou nessa altura com Deus. Só que agora eu estou nessa altura com fé. Só que agora eu estou nessa altura com uma visão. As coisas mudaram. Gente, Sansão desprezou a palavra de Deus. Sansão começou a viver por conta própria, confiar na força dele, na capacidade dele, no chamado dele. Ele nasceu, foi consagrado, nazireu, e tinha um chamado para ser juiz em Israel. Ele confiou no ministério que ele tinha, na capacidade que ele tinha, na força que ele tinha, tanto eu dele, que ele foi terminar como bobo da corte. E todo mundo zombava, os olhos rasgados, furados, imagina, fraco. Só que vão zombando dele, e o cabelo dele vai voltando a crescer. Mas a questão não é o cabelo é só para medir o tempo. Calma, continua. E à medida que o cabelo vai crescendo, o coração de Sansão vai voltando para o lugar que ele nunca deveria ter tirado o coração dele.
para aliança com Deus. E então Sansão faz uma oração importante: Senhor, me dá uma chance, me permita receber força de Ti, mas uma vez só, para eu me vingar e poder honrar o Teu nome. O Senhor me levantou para ser um juiz, e o que adianta eu ser um juiz fraco? O Senhor me chamou para ser um libertador, e eu nem liberto, nem sou livre. O cabelo dele vai crescendo. A geografia dele não mudou, ele continuou no mesmo lugar. As cadeias continuavam ali. O que acontece é que Sansão despertou e entendeu que não basta ter promessa, palavra, chamado, precisa ter atitude, precisa se movimentar. E ele se movimenta em fé, dizendo: Senhor, me dá uma chance. Interessante que Deus não tira ele dali, Deus não muda nada. A força vem, a capacidade vem. E a Bíblia diz que ele mata mais filisteus na sua morte do que na sua vida. O que é isso? Antes de querer que o cenário ao seu redor mude, precisa mudar algo dentro de mim e de você. Quando mudou dentro de Sansão a força, a capacidade, a confiança, o poder, a unção que tinham ido embora, voltaram. Esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo de restauração. Presta atenção, a geografia de Sansão não mudou quando ele se arrependeu. Deus não tirou ele daquela posição de humilhado ali. As prisões não mudaram, o que mudou foi dentro de Sansão, não foi do lado de fora. Quando o Sansão se volta para Deus, se arrepende, reconhece seu erro, a unção volta, a força volta, o propósito volta, e ele se levanta e executa mais inimigos do que em toda a sua vida, e ele termina o seu combate de fé como vitorioso. Presta atenção que você pode ter declinado na fé, mas isso não significa que é teu fim. Ainda é tempo de clamar a Deus. Talvez a geografia não mude, talvez as coisas ao redor não mudem, mas se começar mudando dentro de mim e de você, já tem milagre chegando, já tem poder de Deus sendo ativado para grandes obras de restauração na nossa vida. Começa dentro. Dentro. Não é fora. A gente está esperando fora. Então eu cheguei lá, o pessoal olhou para mim do mesmo jeito que olha sempre. Tá, e daí? Não, eu tinha que chegar. Imagina o Sansão acordando aquele dia, orou, aí ele acorda. E Deus, eles estão me tratando do mesmo jeito que trataram. Aí Deus fala: não vai mudar não. Não, Deus, então não adiantou a minha oração. Ei, Sansão não foi tratado diferente. Ninguém olhou para ele e falou: eu estou vendo os músculos ali dar uma mexida. De repente começa o bíceps de Sansão pulsar. E todo mundo olha e fala: ali é o bíceps dele, olha o perigo. Não mudou nada. Do lado de fora, aos olhos naturais não mudou nada. Mas naquele dia, depois daquela oração, Sansão era um novo homem. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir dessa oração, a partir desse encontro, eu e você possamos, ao sair por aquela porta, dizer: tem um novo Rogério, tem um novo e uma nova, saindo para encarar os seus desafios, e Deus é comigo, e na força de Deus eu vou avançar. Mas para isso a gente precisa descer do nosso eu. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, presta atenção. São só 4, hoje vai ser bem rápido. Nossa resposta. A gente precisa de resposta. Tinha um homem paralítico precisando de resposta. E tinham 2 homens indo para a igreja que também precisavam de resposta. Quem busca Deus tem resposta, você crê nisso? Nossa resposta vem através de quem está o quê? Subindo em oração. Para de esperar que a resposta da tua vida venha de alguém que é apenas carnal, que é legal, que é joia, parceiro, inteligente, influente, generoso, rico, forte, bonito, sei lá o que você quiser, cheiroso. Do ponto de vista divino, a nossa resposta vem através de alguém que está em oração, está subindo em oração, de alguém que luta para descer do seu eu, para subir na capacidade de Deus. Cuidado, todos nós somos tentados a levantar ídolos para nós. A gente saiu da idolatria ao pau e à pedra. Deus condena os ídolos, mas está cheio de ídolos no coração. Pessoas: ai, eu não posso respirar sem falar com fulano de tal. Ai, se fulano não for, eu nem vou. Isso são ídolos que Deus abomina. É Bíblia, gente.
Não, se fulano falar, eu largo até minha esposa, meu marido. O que eu já vi de gente destruir família, destruir um projeto financeiro, destruir ministério, a própria vida espiritual, a vida espiritual dos filhos, do cônjuge, dos pais, dos irmãos, enfim. Porque levantou um ídolo. Porque levantou um ídolo, sutilmente. Ídolos, para gente que tem clareza da palavra, eles não vêm como uma encomenda. Oi, chegou aqui um ídolo, o Edson agora, Rogério, vai ser um ídolo na sua vida. Oh, que bacana, Edson, agora você é o meu guru. Ídolos vão cativando a gente. Ídolos vão ganhando o nosso coração. Ídolos massageiam o nosso ego quando Deus nos chama para confronto. Ídolos aparecem de carro para dar uma carona para a gente no deserto, que Deus mandou a gente para lá. Lembra quem foi que quis facilitar a vida de Jesus no deserto? Quem tentou facilitar a vida de Jesus no deserto? Então cuidado que nem todo mundo que diz que quer te ajudar e facilitar a tua vida foi levantado por Deus. Não sai amém, não dá glória a Deus, porque é duro isso. A gente gosta de ouvir que alguém vai facilitar a nossa vida, que alguém nos entende, que alguém todo dia nos motiva. E pelo amor de Deus, eu não estou pregando contra isso, porque até seria suicídio. Eu como pastor procuro encorajar você todo dia, te inspirar todo dia, te ajudar a sair dos desertos todo dia. Mas nem eu e nem ninguém tem autoridade sobre a tua vida para tirar uma palavra de Deus. Ninguém. Ninguém. Eu já vi gente se autodenominando. O que foi? Deus falou, eu posso remover isso que Deus falou. Aí eu fico pensando, uau, batalha dos deuses. Loucura. Cuidado com quem sabota seu chamado, com quem desmotiva você de cumprir seu propósito. E cuidado para não ser a pessoa que está jogando areia no sonho, na família, no projeto, no propósito, no quebrantamento, no ministério de alguém, porque vai tratar com Deus. Isso é sério. A gente precisa entender que a nossa resposta vem através de alguém que está subindo em oração. E para subir em oração tem que descer do eu. Quantas vezes nós começamos uma oração cheio de convicções e terminamos ela completamente, mas nós tomamos uma invertida de Deus. Quem já? Eu já tomei cada invertida de Deus. Cheguei lá, Deus, deixa eu te falar, porque sabe o Leandro, o Edson e o Daniel. Eu vou dizer. Aí Deus falou, ame. Não, mas não dá para amar esses três. Ame. Não te digo apenas para perdoar, eu digo para você amá-los. Não, Senhor, o Senhor está querendo demais. Eu não sou Jesus. Ele fala, não, mas deveria ser igual a Ele, porque o propósito é esse. Cristãos são pequenos cristos, semelhantes ao Cristo. Ei, a nossa resposta vai vir de alguém que está subindo em oração, que desceu do seu eu, que não vive mais segundo a carne, que não está preso às limitações da carne. Volto a dizer, a minha carne hoje queria estar dormindo mais do que alguns estão querendo aqui no culto. Só que eu sei quem é o meu Deus, o preço que Ele pagou e qual é a visão dEle para mim. Porque eu entendo você, eu entendo eu. Tem hora que a gente está cansado, tem hora que a gente está numa jornada puxada e eu não estou aqui. O que eu estou dizendo para você é que se a gente não encarar, se a gente não for determinado, perseverante, a gente não sobe. A gente cruza os braços e permanece na mesma. A zona de conforto, a própria palavra já diz, é confortável. É mais, eu vou usar aqui entre aspas, seguro ficar na zona de conforto. Eu não sei se eu falo essa. É para falar, Elisângela. Se a Sara e a Pieta disserem que é para falar, eu falo. É porque a Elisângela gosta de fogo no parquinho. Já a Sara e a Pieta, elas também gostam, só que elas fingem que não. Então elas são aquelas que elas mandam de uma para outra. Fala que sim. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia. Dá uma olhadinha, mas lê mesmo com carinho. Deus fazer uma grande obra com alguém que é muito... E olha que assim, irmãos, não sei, eu acho que não é toque. Acho que eu não tenho toque, mas posso ter. Eu subo aqui, às vezes se o púlpito estiver meio desalinhado, eu dou uma ajustadinha. Aí eu venho aqui a minha água,
Já está aqui, para facilitar, porque às vezes eu vou tomar rapidinho entre uma coisa e outra e tal. E às vezes o pessoal coloca com a perninha, ou sei lá o que chama isso aí, virado para o lado de lá. Aí eu chego aqui, aí às vezes eu ajeito todas elas. Aí eles deixam o papel do recado, que era para eles tirarem, que eles já deram o recado, eles largam aqui, deixa, pastor, embola tudo o negócio dele. Aí eu tiro, coloco e tal. Eu faço a minha, procuro fazer a minha bem feitinho. Então, pelo amor de Deus, se você é a pessoa que... Fica tranquilo que eu não estou atacando você. Talvez você já tenha falado, o pastor está falando, mas ele entra, ele é cheio de toque. Aqui, 45,5 graus. Isso aqui está 46, volta 0,5. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou permitindo que o Espírito Santo molde a mim e a mais quem veio hoje aberto. Dificilmente você vai ver na Bíblia Deus fazer uma grande obra com alguém que era muito assim. E que não deixou Deus, eu vou usar um termo, mas em nome de Jesus, isso aqui não é desculpa para acomodado, bagunçado, desorganizado. Dificilmente você viu Deus fazer uma grande obra na vida de alguém que não permitiu Deus bagunçar a vida da pessoa. E bagunçar a vida da pessoa, volta a dizer, não é assim, então Deus tem uma grande obra na minha vida, minha mãe fala do meu quarto. Ei, teu quarto Deus não precisa nem bagunçar, se já está bagunçado, Deus não tem nem o que fazer na tua vida. Primeiro você põe em ordem para Deus falar assim, então vamos mudar isso aqui. Essa bagunça que eu digo de Deus é nos tirar da zona de conforto, quem entende? É nos tirar da nossa matemática, é nos tirar da nossa zona de comodismo. Deus move a gente, tira a gente da nossa matemática. Quantas e quantas vezes Deus nos moveu ao longo desses 11 anos da família de Cristo, e aí de repente fala, mas e agora? Como que a gente vai pagar essas contas? E agora como vai fazer isso? E agora aquilo? E agora aquilo outro? Do mesmo jeito que viemos até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, a glória dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. Nós não dependemos do pastor Rogério, nós não dependemos do maior ou do menor dizimista ou ofertante, nós dependemos de Deus. Se o pastor Rogério for sábio, ele vai ser temente a Deus e vai honrar parte dele. Se o dizimista é temente a Deus, ele vai honrar parte dele. Mas se o pastor Rogério e esse maior ou menor não fizer, Deus levantará alguém, porque até as pedras vão clamar. Você tem a escolha de participar do processo ou não. Só que tem que descer do eu. Tem que subir em oração. Tem que subir na intimidade. Tem que subir no relacionamento. Não na religiosidade. Não no ego. O verso 2 vai dizer assim, ó, presta atenção. Versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era o quê? Coxo. Como é que sabemos que ele era coxo desde o ventre da mãe dele? Já preguei isso aqui. Porque a mãe nunca sentiu ele chutar. Olha, eu sinto os movimentos aqui. Ai, acho que chutou, quando é bem pequenininho. Aí foi crescendo, crescendo. Não, mas o movimento que eu sinto é bem suave. Se é um chute, para quem é do futebol sabe, ele é chuta fofo. Chuta bem devagarzinho. O tempo foi passando. Nasceu, não andava. A mãe falou, eu logo desconfiava. Os movimentos aqui não era movimento da perna. As mulheres podem dizer isso bem. E outro homem que acompanhou a gestação e olhou, dava aqueles movimentos da barriga e falou, meu Deus do céu, a Bela que nasceu de 4,140 kg, 50 centímetros. Tinha hora que ela mexeu e falou assim, meu Deus, só vai atravessar a barriga da pastora. Meu Deus, essa menina vai atravessar, vai sair aqui do outro lado, oi. Esse homem nunca chutou. A Bíblia não diz que ele era paralítico desde pequeno, desde criança, diz que é desde o ventre. Não foi um caso como Mefibosete, na fuga, quando Saul morreu, e toda aquela confusão e tal, o empregado lá, que cuidava, pega ele no cavalo para salvar, e ele cai, e fica aleijado. Não, esse aqui nunca chutou. Só que quem está subindo em oração vai receber de Deus poder e autoridade para ativar na vida de pessoas o que nunca essas pessoas tiveram ativado. Irmão, nós estamos subindo em oração e Deus vai ativar pessoas aqui para aquilo que nunca funcionou na tua vida. Quarta-feira, eu vim aqui à tarde, passei aqui eu e a pastora e estava aqui a irmã Edna e a irmã Cida de joelho dobrado, bem aqui nesse canto, orando. Toda quarta e sexta, a hora da oração a nona, às 15 horas tem oração aqui, toda quarta e sexta. E estavam aqui as duas. Aí vira e mexe, vem irmã Sônia, várias irmãs. Aí estavam aqui. Aí quando eu vi, algo mexeu comigo. A irmã Edna, eu creio que todos sabem, se alguém não sabe, a irmã Edna nos últimos anos travou uma batalha violenta ligada às suas pernas.
Ah, não, é trombose, é isso, é aquilo, não sei o quê. Até risco de, vai ter que amputar, ou vai ter que isso, vai ter que aquilo. Muitos acompanharam o testemunho da obra que Deus está fazendo na vida dela e vai continuar fazendo. Na quarta-feira, ela estava aqui, ela desceu do eu dela, e o joelho dela estava dobrado ao Deus Todo-Poderoso que coloca ela de pé. Tem gente que por muito menos já não dobra o joelho. Não posso, sabe, porque minhas pernas, porque o meu... E pelo amor de Deus, eu não estou falando para ninguém ser irresponsável. Eu só estou dizendo para você, que para quem está mergulhando no poder de Deus, o poder de Deus não vai ser medida rasa, vai ser extravagante. Quais são as desculpas das quais eu e você precisamos descer? Sair da zona de conforto. Esse homem era trazido e colocado à porta do templo todos os dias. A porta do templo chamava Formosa, e ele estava ali com um propósito. Qual era? Para pedir esmola aos que entravam. Cuidado para não ser um desses na igreja, porque tem gente assim na igreja. Ele não quer entrar, ele não quer se comprometer com nada. A agenda dele para Deus é bloqueada. Tem gente aqui que foi chamado para servir e oferece migalhas, a sobra. Ministério tal, me põe na escala quando sobrar tempo para mim. Deus não é porco para esperar sua lavagem, sua sobra. Está na hora de abrir mão de alguma coisa por Deus. Ainda bem que eu já falei sem nem perguntar se podia. Não, porque tem gente que fala assim, surgiu um compromisso. Você acha que não surge compromisso para mim também? Eu não estou aqui servindo porque eu sou um desocupado. Não, pastor, que você foi chamado para pregar, fui. Mas também tem filho, esposa, família, tem um monte de coisa. Também sou provedor. Também tem familiares lá no interior precisando de mim. E só Deus sabe o quanto estão precisando. Talvez 1, 2, 3 pessoas daqui talvez tenham noção de algumas batalhas da minha família lá. Só que eu estou subindo onde Deus mandou eu subir. Eu estou procurando não deixar sobrecarregado o meu próximo, para que Deus também não me permita ficar sobrecarregado. Tem gente que continua sobrecarregado porque não renuncia por Deus. Não renuncia. Esse homem era colocado à porta do templo a pedir esmola. Até esse dia, até aquele dia, a única motivação todos os dias dele sair de casa era uma esmola. O coração dele, nós vamos ver no texto que era entrar, mas não tinha fé para isso. Está na hora de você sair daquela coisa do céu, se eu pudesse, eu gostaria, para começar a se posicionar e dizer, Deus quer, Deus vai fazer e eu creio. Colocavam ele lá todos os dias, para que receber uma esmola? A esmola sustenta um mendigo? Me ajuda aí, por favor. Que aí depois você reclama, não, mas demorou, você também não me ajuda. A esmola sustenta um mendigo? Esmola ajuda um paralítico a ter com que se sustentar? Mas a esmola muda a vida de uma pessoa? Está na hora de eu e você pararmos de viver de migalhas e ter uma mudança de vida poderosa da parte de Deus. Está na hora de descermos do nosso eu para subirmos pelo poder de Deus, através do poder de Deus. Como isso? Verso 3 e 4, presta atenção nisso. Ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Olha para nós, a unidade da igreja, Pedro com João, a unidade, a comunhão da igreja olhou para ele e disse, realinha a tua visão, para de olhar para as migalhas e olha para a comunhão da igreja. Irmão, que em nome de Jesus, todo paralítico que está lá fora, todo cego que está lá fora, todo mendigo que está lá fora, e eu não estou falando do ponto de vista social ou físico, eu estou falando do ponto de vista espiritual, mas sim, emocional, social, físico, financeiro, familiar, de todas as ordens. Alguém que tem uma necessidade, alguém que está sofrendo, alguém que está perdido, que olhando para a nossa unidade, não é a cumplicidade maligna, a nossa unidade em fé, a nossa boa comunhão, a nossa subida ao templo, que eles também recebam a oportunidade de mudar de vida e subir de nível. Deus quer ativar o poder dele através de gente que anda em comunhão. Põe o segundo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. Segundo tópico. Nossa resposta vem através de quem faz o quê? Segue unido em o quê? Boa comunhão. Não basta ter comunhão, ela tem que ser boa. E quem é o fiel da balança para eu saber se a minha comunhão é boa ou não? Deus. Essa comunhão me aproxima de Deus, porque tem comunhão que só aproxima a gente da religiosidade.
ou vir até a idolatria. Mas tem comunhão que nos desafia, nos encoraja, nos confronta, nos corrige, nos motiva, nos estimula. Quem quer subir de nível precisa entender que a sua resposta vem através da boa comunhão. Eu fico pensando o que seria de Naamã se não fossem os empregados dele e a menina que trabalhava na casa dele. A menina deu a ele uma voz de esperança, mas ela não foi a única. Os empregados deram a ele uma motivação para continuar. Isso é boa comunhão. Se cerque de pessoas que, além de uma voz de esperança, deem a você motivação para continuar. Não, mas ficou difícil, mas eu estou revoltado, eu vou meter o pé em tudo. Não, calma. Foi Deus que mandou você meter o pé em tudo, porque se foi Deus, quem sou eu na fila do pão? Não, não foi Deus. Então, aquieta. Isso aí vai passar. E daqui a pouco você vai ver o tamanho da bobagem que você ia fazer. Naamã ouviu através da boa comunhão que havia esperança. Ele foi. Quando o profeta nem saiu para atender, não estendeu a mão para ele, não pôs a mão na cabeça, não fez nada, mandou só ele mergulhar num rio barrento, ele ficou indignado e quase estoura uma guerra. Mas ele tinha boa comunhão. Os servos que foram com ele lá, eu imagino que eram servos espirituais. Gente que quando Naamã ouviu da menina, vai lá o profeta que está em Samaria, o Eliseu e tal. Eu imagino quando ele ia sair, alguns servos falaram, não, se quiser a gente vai, a gente conhece, a gente sabe onde o Eliseu mora, a gente conhece. Gente que respeitava a autoridade de Deus na vida do Eliseu. Gente que respeitava a unção de Deus na vida do Eliseu. Porque se fossem semeadores de contenda, sabotadores de fé, Naamã teria morrido leproso. E uma guerra teria começado naquele dia. Quem entende o que eu estou falando? A comunhão. As pessoas que falam, e aí a gente volta, olha como o Espírito Santo vai conectando a sequência de mensagens, né? A quem você está ouvindo, nós ministramos, seu futuro depende disso. Agora estamos falando da boa comunhão. As vozes que você ouve te adoecem ou te enchem de saúde? Te trazem esperança ou desespero? Te encorajam ou desanimam? Te fazem enxergar o copo meio cheio ou meio vazio? Escolhe melhor. Paulo escreveu, ouvi tudo, retém o que é bom. Você não faz ideia de quanta coisa eu ouço. Gente, o que tem de fórmula mágica para a igreja crescer e explodir, não está escrito. Pastor, faz uma campanha, faz isso, faz aquilo, e eu ouço tudo. E tudo aquilo que Deus testifica, vamos para cima. O que Deus não testifica, mas pastor, está funcionando não sei aonde. Irmãos, o casamento do Joãozinho com a Mariazinha está funcionando. Ah, então o segredo é eu largar da Angélica e casar com a Mariazinha. É isso? Eu preciso entender que eu tenho o meu relacionamento com Deus e ele precisa funcionar. Quem entende o que eu estou dizendo? A gente não foi chamado para viver por comparação, mas a igreja se move por cooperação. Essa boa comunhão faz a gente subir. Essa boa comunhão leva a gente a níveis que a gente não chegaria sozinho. Ah, eu vou tentar, eu vou... Não vai. Pedro e João abrem os olhos daquele homem para uma mudança. Que mudança é essa? Quando Pedro fala, olha para nós, significa que aquele homem estava olhando para alguma outra direção. É lógico que ele não estava, a Bíblia não diz que ele era vesgo, diz que ele era paralítico. Aquele homem, eu tenho duas teses comigo. Uma, ele estava de olho na bolsa deles. Pastor, mas Pedro falou que não tinha prata nem ouro. Não tinha prata e ouro para sustentar a mendigança dele. Porque se a gente ouvir, esses homens eram homens espirituais e eles aprenderam com Moisés, ninguém vai para o culto de mão vazia. Então eles estavam indo, estavam levando a bolsa como oferta. Mas Pedro fala, olha para nós, não porque a gente tem a te oferecer, não para o recurso que sustenta a tua mendigança. E eu tenho a segunda. Esse homem de tanto tempo se sentindo envergonhado, é aquele que quase, está sempre dependendo dos outros, está sempre humilhado lá na porta. Esse homem teve a dignidade dele restaurada naquele dia. Gente que não tem coragem mais de levantar a cabeça. Quando eu penso nesse homem, eu penso também naquela mulher pega em adultério. E eu não estou dizendo que esse homem estava em pecado. Eu estou dizendo que eram duas pessoas que aos olhos naturais estavam abaixo. Aquela mulher lançada aos pés de Jesus, pega em adultério, e aquele homem aos pés de quem entrava à porta do templo. Muito tempo sofrendo a mesma dor, faz a pessoa perder o brilho nos olhos. Quem já percebeu isso?
faz a pessoa perder a autoestima, a confiança, a pessoa já não encara, já não olha nos olhos, a pessoa às vezes nem levanta a cabeça, às vezes a pessoa fica ali. E sabe por que que isso me mexe comigo porque Jesus, ninguém sabe o que foi, a Bíblia não fala, mas Jesus, quando a mulher pega em adultério, foi levada a ele e colocada aos pés dele, e Jesus fala, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. É interessante que Jesus, ele desce ao nível da mulher, não ao adultério, mas ele abaixa e começa a escrever na areia. Sabe o que eu acho interessante? Ao longo dos anos eu vi muita gente querendo descobrir, adivinhar, chutar, teologizar o que Jesus estava escrevendo. Eu mesmo já preguei sobre isso. Jesus estava escrevendo uma nova história para a vida dela. Amém, estava. Mas para mim o foco não é o que ele estava escrevendo, é a que nível ele estava descendo para levantá-la. O foco não era o que ele estava escrevendo, senão eu acredito que teria sido revelado. O foco era, quem aqui tem filhos? Quem ouviu de algum educador, e tem educadores aqui, a irmã Josi é educadora, a irmã Patrícia hoje não está aqui, mas olha, a criança, para você falar e tal, quando é pequenininho, ao invés de você, não sei o que, desce, vem ao nível dela e fala com ela. Quem ouviu isso? Quem aprendeu isso? Desce, ela vai conseguir te ouvir. Gente, isso é bíblico. Deus desceu da sua glória ao nosso nível como homem, para pagar o nosso pecado e para mostrar para a gente que é possível. Diga, é possível. Diga, a minha vida com Deus é possível, ainda que pareça impossível. É com Deus, gente. É com Deus, gente. Ele desceu ao nosso nível para dizer, eu posso, eu faço. Pedro e João estão restaurando a dignidade. Olha para nós, você não é menor do que nós. Mas eu tenho uma paralisia, mas eu tenho pecado, mas eu tenho. Ei! Sabe por que eu acredito muito nisso? Porque Pedro vai dizer, o que eu tenho eu te dou. Para de falar o que você tem para Deus e começa a ouvir o que Deus tem para você. Não, eu vou dizer de novo. Descer do nosso eu para subir pelo poder de Deus, essa é boa. Presta atenção nisso aqui, gente. E eu sou ligeiro para ativar pessoas em fé. Presta atenção, descer do nosso eu para subir pelo poder de Deus é parar de tentar pregar para Deus o que nós temos. Eu tenho uma família complicada, eu tenho doença, eu tenho um pecado, eu tenho uma crise, eu tenho um temperamento, eu tenho um jeito, eu tenho. E começar a ouvir o que Deus tem para você. Esse paralítico tem uma expectativa, uma esmola da parte de Pedro e João. O que é isso? Ajuda, diga comigo, ajuda. É diferente de socorro. Diga hoje, Deus tem socorro, não é apenas ajuda. Diga, ajuda sustenta minha mendigança, socorro muda minha vida. O que Pedro e João fazem com ele é, olha para nós, não tenho prata nem ouro, eu não tenho hoje aquilo que você quer, eu não tenho hoje sustento para a tua vida continuar do mesmo jeito, mas o que eu tenho, eu te dou, eu tenho mudança de vida. Jesus desceu para aquela mulher, peguei adultério e disse, o que eu tenho eu te dou, eu tenho graça. Pedro e João olharam para aquele homem e disseram, o que nós temos, o poder de Deus nós vamos te dar, levanta e anda hoje. Pare de falar para Deus o que você tem, um problema, dificuldade, crise, falta de tempo, e começa a dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim, eu vou viver e eu vou subir de nível. Eu creio nisso, mas alguém crê? Para de tentar convencer Deus. Não, é que eu tenho uma vida muito corrida, por isso que eu não posso servir a Deus. E Deus fala, eu tenho uma nova vida para você. Não, porque eu tenho que sustentar não sei o que, por isso que eu não posso ser fiel a Deus. E Deus diz, eu tenho bênção transbordante na tua vida, só dependa de mim, confie em mim, seja fiel a mim. Não, Deus, porque eu tenho razão, por isso que eu não vou perdoar. Aí Deus diz, eu tenho uma restauração que você nunca imaginou que aconteceria através de você ser o primeiro a liberar perdão. O que você tem? Eu tenho disposição para ouvir o que Deus tem para mim. Que a nossa fala seja essa, eu tenho disposição para ouvir o que Deus tem para mim. Pedro e João realinham a visão daquele homem. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu? De onde virá o meu? Não é de onde virá a minha ajuda. Alguém passou e ajudou aquele homem no dia anterior, e ele teve mais um prato de comida, e glória a Deus pela ajuda. Mas chega de comer migalha, de só receber ajuda, está na hora de receber socorro. Socorro muda a tua vida, ajuda alivia por um tempo. Eu quero socorro de Deus na minha vida.
Moisés, num tempo de aflição, falou: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Moisés não falou: apressa-te em me ajudar. Ele diz: apressa-te em me socorrer. Se não vier socorro, eu não aguento. Tem momentos na nossa vida que não basta ajuda, a gente precisa de socorro. Eu preciso de uma ajuda no meu casamento, porque a gente está tendo uns desentendimentos. Aí eu preciso de ajuda para ganhar no par ou ímpar. Eu preciso de socorro no meu casamento. Por quê? Porque se não entrar uma providência de Deus, a gente vai separar. Quem entende o que eu estou falando? Preciso de ajuda. O que foi? Ah, meu filho está com dor de cabeça. Vamos dar um remedinho, vamos orar. Eu preciso de socorro. O que foi? Meu filho está desenganado. Quem entende a diferença? Ajuda é uma coisa, socorro é outra. Deus tem socorro. Está na hora de descer do nosso eu para subir no poder de Deus. Eu termino, que eu quero finalizar essa mensagem hoje. Continuo no texto lá, o verso 5, né? Eu parei no 4, vamos lá. Vamos no 5. E olhou para ele esperando receber alguma coisa. O verso 6 diz assim, ó: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Faz o quê? Levanta-te e anda. É impossível, mas Deus está te chamando para viver uma vida de impossíveis, para testemunhar e honrar o nome dEle. O verso 7 vai dizer: e tomando pela mão direita, fez o que com ele? Está na hora de você acreditar que essa mão estendida hoje aqui é para te levantar, não é para te diminuir. Mas pastor, a palavra veio e bateu de frente, porque eu estava apoiado nas minhas desculpas. Deus está fazendo você descer do seu eu para subir pelo poder dEle. Põe o tópico aí para mim, por favor. Rapidinho para a gente finalizar. Eu tenho 2 tópicos. Eu vou pôr esse, leio e finalizo. Nossa resposta vem através de quem mais? De quem o quê? De quem o quê? Acredita no poder de Deus. Não é de quem passa a mão na nossa cabeça e diz assim: ah, eu entendo você, eu também largava, eu também separava, eu também saía do emprego, eu também saía da igreja, eu também largava o ministério, eu também ficava com raiva, eu também. Ô miserável, eu não preciso de mais um eu também, eu preciso de alguém diferente. Eu preciso de alguém que acredita quando eu não acredito. Mas sabe o que a gente procura? Alguém que fala o que a gente quer ouvir. Alguém que massageia o nosso ego. Alguém que não tem coragem de pôr o dedo na ferida e dizer: você está errado. Você sabe que você está errado. Você sabe que você que tem que procurar. É você que tem que se aproximar. A Bíblia diz, nós lemos lá, Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a 9. Foi Pedro e João que vieram para mudar a vida dele, não foi? Foi. E aí Pedro e João, quando chegaram à porta do templo, olharam para ele e disseram: ei, nós viemos aqui mudar a tua realidade, não foi? Ah não, Pedro e João estão vindo para mudar a realidade dele? Pedro e João estão indo orar. Se aquele homem não se move na direção de Pedro e João, não acontece nada. Para de ficar esperando, está na hora de você se mover. O cego de Jericó clamava, Jesus continuou o seu caminho. Ele clamava mais alto, mandaram ele calar a boca, ele continuou clamando. Eu não sei se podia falar isso, mas gente muito dodóizinha não vive grandes experiências com Deus. Gente muita não consegue. Porque Bartimeu teve que gritar mais alto. Outros 2 cegos tiveram que seguir Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou e eles seguiam Jesus para buscar ajuda. Esse aqui teve que chamar a atenção de Pedro e João. Ei, eu vejo na Bíblia histórias de pessoas que se moveram, que fizeram alguma coisa. Não é que ficaram esperando. Gente que se moveu, gente que fez, gente que acreditou no poder de Deus. Acredita no poder de Deus. E para a gente finalizar, voltando lá no texto, o verso 7, né? Eu estava tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Vou até o 11. Saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e fazendo o quê? Louvando a Deus. A vida mudou já. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Quem te viu na pior vai ver Deus na tua vida. Quem te viu endemoniado, perturbado, vai te ver cheio do Espírito Santo. É para a glória de Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E termino com 11 dizendo: e apegando-se ele a Pedro e a João, presta atenção, isso aqui é aliança, isso aqui é gratidão, isso aqui é fruto de espírito. Ele não olhou para Pedro e João e falou assim: eu vou receber alguma coisa de vocês e vou seguir a vida. Vocês já deram o que eu queria. Isso aqui é um caráter parecido com aquele gadareno
que falou com Jesus: eu preciso ir contigo, eu preciso ir contigo. Jesus falou para ele: é melhor você ficar por aqui, pregar aqui. Mas ele estava disposto a ir. Agora tem gente que é igual ao jovem rico. Ele vem, ele quer receber alguma coisa, depois ele dá no pé. Ele vem, recebe alguma coisa, rapa fora. Quem você é? Quem sou eu? Ele se apegou a quem deu esperança e vida para ele. Ele se apegou a quem cuidou, a quem teve uma palavra de milagre, de mudança para ele. Todo o povo correu atônito para junto deles. A unidade aumenta quando o poder de Deus se manifesta e a gente permanece. Se aquele homem, depois de ser curado, fala: deixa eu correr para casa, alguém teria ido para a igreja para ver aquele homem louvar a Deus? Está cheio de gente que chegou na igreja arrebentado, foi cuidado e deu no pé. E você não entendeu que o que Deus fez na tua vida foi para alguém mais vir para a igreja, para alguém mais entrar no templo, para alguém mais dizer: a minha vida tem jeito, porque se a tua teve, a minha também teve. Agora tem gente que, se depender de você, nem você é constante. Está orando para converter gente da família e Deus está, não vou usar um termo aqui, só um trocadilho, tá? E Deus está orando para você pegar firme, assumir um compromisso mesmo, alguém que ele possa contar. Deus pode contar com você, comigo? De quanto em quanto tempo Deus pode contar com a gente? É por escala ou por paixão? Está na hora de subir de nível. Está na hora de a gente transcender, acessar um novo nível. Andar, saltar, louvar a Deus. É um homem que dá valor. Ele sabe o valor que tem. Ele não tem preguiça de saltar na igreja, de aplaudir na igreja, de louvar a Deus. Por quê? Porque ele passou muito tempo mendigando lá de fora. A Bíblia diz que quem muito perdoou, muito ama. Quem foi muito perdoado sabe o valor do amor. Sabe por que eu tenho tanta paixão, tanta vontade de servir, de pregar? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas às vezes parece que tem pessoas que acham que elas fizeram um favor para Deus em servi-lo. Deus, vou te fazer um favor, hein? Vou te servir. E deixa eu te falar como é que está a minha agenda. Deus, eu não fiz nenhum favor para Deus. Deus foi muito bom comigo. Deus continua sendo muito misericordioso e bom comigo. Por isso Ele é a paixão da minha vida. Põe o próximo tópico, o último tópico, por favor. Nossa resposta vem através de quem faz o quê? Estende a mão, porque acredita no poder de Deus. Pedro e João estenderam a mão. E no propósito de mudar realidades, nos fazendo subir de nível. E hoje é dia de mudança de realidade, para subirmos de nível pelo poder de Deus. Só quem crê diz.